Aliás, a gente praticamente ficou full time ao vivo de ontem, 6 da manhã, até agora, acompanhando a repercussão, compartilhando com você em tempo real tudo o que acontece em relação à prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que a equipe médica acabou de chegar à Superintendência da Polícia Federal. Nós estamos aqui também na véspera, a 20 minutos do início da audiência de custódia, e também já ocorreu agora de manhã a liberação, a autorização de visita da esposa de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama da República, Michele Bolsonaro. Então, nós estamos conectados com tudo isso, sem contar as projeções, porque essa decisão unicamente vinda de Alexandre de Moraes, decisão monocrática, ainda vai passar por uma aprovação ou não de uma das turmas do Supremo, né? Vão legitimar ou não essa decisão de Alexandre de Moraes. Então, é muita coisa que nós temos para acompanhar. Por isso, nós conversamos agora com o nosso convidado, o advogado criminalista Guilherme Augusto Mota, que vai nos ajudar a compreender esses últimos acontecimentos. Bem-vindo, Guilherme. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Elisa. Muito obrigado. Eu vou começar lhe perguntando, por favor, para entender o seu olhar técnico em relação ao que a gente citou agora há pouco aqui no jornal sobre o vídeo da tornozeleira eletrônica. Porque na decisão de Alexandre de Moraes, existe ali uma ordem para a não espetacularização da prisão. O vídeo foi feito no momento da polícia ao checar a tornozeleira eletrônica, ou seja, não era no bojo da prisão. Mas ele pode ser usado pela defesa para algum tipo de argumento agora, por exemplo, na audiência de custódia? Evidentemente, não só pela defesa, quanto pela própria Procuradoria-Geral da República. Veja que o decreto de prisão, ele se baseia na possibilidade do risco iminente de fuga a partir da decisão tomada de forma unânime pela primeira turma em manter-se a condenação após o julgamento dos primeiros embargos de declaração. A partir disso, a Superintendência da Polícia Federal no DF, por meio de sua diretoria de inteligência, informa ao ministro relator do eventual tentativa de rompimento do equipamento de monitoramento eletrônico. E a partir disso, ouvida a Procuradoria-Geral da República, verificou-se que o ex-presidente, naquela tentativa de violar o dispositivo, poderia sim colocar em risco. Então, esse vídeo, ele materializa e verifica, a partir dessas filmagens, o cumprimento da ordem do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de se aferir se houve ou não essa violação e qual é, a dinâmica em que aquilo ocorreu. Então, ele pode sim ser utilizado tanto pela acusação quanto pela defesa na tentativa de justificar-se com qual intento o ex-presidente utilizou-se daquele equipamento de ferro para poder violar ou não o dispositivo. Pois é, agora uma pergunta ainda mais genuína. O compartilhamento desse vídeo por alguém, né, publicizado, e a gente tem aqui as informações que chegam do Supremo Tribunal Federal, isso gera uma exposição de uma intimidade, porque nós não vemos o rosto do ex-presidente, mas sonoramente, né, é bem audível, a gente consegue compreender, inclusive, a maneira, vocalmente, como está o ex-presidente da República. Esses detalhes, eles costumam ser abordados porque você tem a exposição de alguém que, em teoria, a defesa poderia escolher que estivesse mais restrito, que não fosse exposto a imagem nem voz. Veja que nós temos aqui conflitos diversos de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, a liberdade de imprensa e de expressão. Se, de um lado, nós temos a intimidade de um ex-presidente da República e, ao mesmo tempo, em que tem a sua imagem exposta e, ao mesmo tempo, o direito da população à informação por meio da mídia televisiva, a primeira turma terá que equacionar, a partir do julgamento do referendo dessa decisão, se esses limites foram violados e até que ponto essa exposição seria ou não, teria o condão ou não de afetar o cerne da decisão, que seria para evitar o risco de fuga. Mas veja que, neste aspecto, nós poderíamos sopesar que a própria defesa terá a oportunidade agora na audiência de custódia de esclarecer qual o intento e a motivação do ex-presidente ao tentar ou não violar esse equipamento, com qual objetivo ele se utilizou naquele momento.
Deixa eu compreender agora com o senhor, Guilherme Augusto Mota, advogado criminalista, a projeção sobre a audiência agora do Supremo Tribunal Federal para validar ou não a decisão monocrática. Claro que nunca é correto ou seguro a gente ficar fazendo projeções aqui, né? Um trabalho de futurologia, Sim. de bola de cristal para ver o que vai acontecer. Mas projetar no sentido de, ao ocorrer, se ocorrer uma validação dessa turma para a decisão monocrática, isso pode tirar um pouco a força do argumento da defesa, que critica a decisão de Alexandre de Moraes da prisão preventiva? Na verdade, há uma chancela da maioria do colegiado. O próprio regimento do Supremo Tribunal Federal, alterado no último ano nesse aspecto, ele exige que as decisões monocráticas, tal qual a de decretação da prisão dos processos que tramitam de forma originária na Corte, ele exige essa sujeição ao colegiado para que se possa haver esse referendo ou não. Do que temos visto em relação a todos os processos relativos aos atos do 8 de janeiro, essas decisões têm sido referendadas praticamente que à unanimidade. Portanto, a partir dessa homologação que ocorrerá na sessão extraordinária convocada no plenário virtual da primeira turma, que inicia-se amanhã às 8 e termina no final do dia, acredito que esse referendo ele reforça a colegialidade da primeira turma em se tratando de um processo que com nuances políticas e ao mesmo tempo que afetou o sistema democrático brasileiro. A questão da saúde do ex-presidente da República, para a gente poder aqui compreender, todo ser humano, numa condição de prisão, que tem uma vulnerabilidade na saúde, precisa, né, tem esse espaço aberto para um entendimento de, eventualmente, tem de ter um cuidado diferente, né? Qualquer que seja o ser humano, principalmente quando a gente fala de um ex-presidente da República e com essa coisa dessa notícia, né, dessa espetacularização, até fazendo uma meia-culpa, a gente enquanto imprensa, porque tem de ficar atento ao que ocorre com a vida de um ex-presidente da República. A questão da saúde, tecnicamente, como que ela é abordada daqui para frente? Até nesse quesito da prisão preventiva na sede da superintendência, porque se ocorrer uma vulnerabilidade de saúde maior, evidentemente a defesa vai citar isso, né, para defender o cliente. Não só citará, como já citou anteriormente a prisão preventiva, já havia sido feito um requerimento por parte da defesa do ex-presidente, no sentido de que eventual cumprimento definitivo da pena após o trânsito em julgado, que deve ocorrer em breve, dada a possibilidade de novos embargos de declaração, e a partir disso não haveria mais, em tese, nenhum recurso adequado e cabível, que poderia ser considerado protelatório, há essa preocupação com a saúde não só do ex-presidente, mas de qualquer outro preso, porque o próprio Código de Processo Penal ele estabelece a hipótese da prisão domiciliar em razão de tratamentos e cuidados de saúde. E recentemente nós tivemos o caso do ex-presidente Collor, que também tem houve o caso com essas mesmas nuances, essa mesma dinâmica. A preocupação, como noticiado agora há pouco, a equipe médica já está na Polícia Federal, é justamente nesse sentido de se evitar com que possa ser utilizado como argumento tão somente as questões de saúde do ex-presidente que são conhecidas há muito tempo. Contudo, esse argumento por si só, de maneira isolada, não pode ser considerado para revogação. Precisamos lembrar que, no caso do ex-presidente, desde julho de 2025, por reiteradas vezes, foi-se advertido tanto a ele quanto a correligionários, e houve uma gradação dessas medidas cautelares a fim de se evitar com que chegássemos a este momento. A decretação da prisão preventiva em estabelecimento prisional, em estabelecimento policial. Ele cumpre a prisão domiciliar após sucessivas advertências de violação de medidas cautelares diversas à prisão preventiva. A partir disso, nessa gradação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, chegou-se a esta última decisão, em que decreta a prisão preventiva e com todas as mesmas essas nuances consideradas na decisão relativas à saúde e os cuidados necessários ao ex-presidente. E vê-se ainda, Elisa, a preocupação não só do ministro relator, quanto da primeira turma, com que se evite a espetacularização do processo penal. É uma cautela necessária, que em processos anteriores, inclusive afetos ao atual presidente da República, então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
houve uma espetacularização desse processo penal com cobertura 24 horas, utilização da força e demonstração do poder do Estado. Então tem se tentado evitar também em relação ao ex-presidente Bolsonaro essa mesma medida. É interessante que o senhor faça traga essa memória, porque de fato, quando a gente acompanhou, inclusive, à época, os próprios agentes da polícia, integrantes da Polícia Federal, eles foram recebendo até apelidos, né? Assim, eles ficaram com o rosto Sim. conhecido e isso foi muito criticado à época, né? Do tamanho da espetacularização e, mais uma vez, fazendo a meia-culpa enquanto imprensa, porque a gente acompanha com uma lente de aumento, porque é do rito acompanhar uma autoridade, um ex-presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, né? Qual que é a balança? Quais são as medidas disso tudo? Interessante o senhor citar essa questão do caso de Lula, tanto que agora nós vemos os agentes com aquela proteção no rosto, chamada de balaclava, que isso não fique exposto. Como nós estamos aqui a 9 minutos do início da audiência de custódia, eu quero te ouvir, por favor, sobre a tecnicidade da coisa. Esse tipo de audiência costuma ser longo ou pode ser rápido? Fala a defesa, fala ali o juiz, que é um juiz que integra a equipe de Alexandre de Moraes, não é exatamente com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho como é que costuma ser tecnicamente essa audiência? Audiência de custódia, ela nada mais é que uma audiência destinada a aferir o contexto da prisão em que ela se deu e no sentido de verificar se os direitos fundamentais do acusado, do investigado, do flagranteado, ele foi devidamente observado. Se a integridade física do acusado foi mantida, se foi observado os requisitos do cumprimento daquela ordem emanada a partir, no nosso caso, do ministro relator Alexandre de Moraes, e se, naquele contexto, houve ou não violação. A partir disso, participa-se um representante da Procuradoria-Geral da República, um juiz instrutor, geralmente designado pelo relator, e, ao mesmo tempo, a defesa do acusado, em que poderá, eventualmente, fazer determinados requerimentos ou esclarecimentos, inclusive em relação ao vídeo que foi obtido e agora transmitido de forma pública, pode ser alvo de algum questionamento, algum requerimento, a fim de se apurar ou não eventual desvio ou vazamento. Guilherme Augusto Mota, advogado criminalista, obrigada demais pela gentileza da entrevista. Ainda mais num domingo de manhã, o senhor aqui topando essa entrevista com a gente. Um dia que, em teoria, não é um dia exatamente de trabalho, mas quando a gente fala sobre um caso tão importante como esse, lógico, é mais do que necessário ouvir os especialistas. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. É um dia importante para a democracia. Muito obrigada.